Ontem foi dia 25 de janeiro e completaram 25 anos da estreia de Rent na Broadway, que não tá mais em cartaz, né? Ficou em cartaz só 12 anos, como se fosse pouquíssimo. E também 25 anos da morte do Jonathan Larson, o compositor de Rent, que talvez tenha sido uma estratégia de marketing, não sei, vamos discutir isso aqui agora. Talvez seja a maior fake news da história do teatro musical, a morte do Jonathan Larson. Eu sou o Cleto Araújo e esse é o canal pra quem curte musical. Se você já faz parte da galera que curte musical, já vai deixando um like aqui nesse vídeo. Se você curte musical, mas ainda não faz parte da galera que curte musical, sinto te informar, mas é você que tá perdendo, entendeu? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque a gente tem vídeo de musical toda semana. E se eu fosse você, eu não perderia, né? Porque é de graça. E antes da gente começar a falar sobre o musical Rent e falar sobre essa polêmica que envolveu a morte do compositor do espetáculo, eu queria dizer que esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, que eu não vou citar nomes, porque não sei se ele quer ser exposto dessa maneira, mas se você que indicou, que sugeriu esse vídeo, quiser que as pessoas saibam que foi você que sugeriu, comenta aí embaixo que as pessoas vão ver. E se você não é essa pessoa, já deixa aqui nos comentários também outras sugestões de vídeos, que eu tô sempre lendo os comentários, sempre respondendo todo mundo. E quem sabe sua sugestão não vira um vídeo aqui no canal. O musical Rent foi importantíssimo para a história do teatro musical, justamente por ele ter atraído os jovens de volta à Broadway. O que ele fez foi mais ou menos o que o musical Hair fez na década de 60, só que Rent fez aqui na década de 90. Aqui na década de 90, né? Tipo, já se passaram anos, tem mais de 20 anos já da década de 90. Que, aliás, se você também não sabe da importância de Hair para a história do teatro musical, eu tô deixando o link aqui em cima nos cards de uma série de vídeos que tem aqui no canal sobre a história do teatro musical. Então, se você curte musical, ou se você quer ser um ator de musical, uma atriz de musical, você tem que saber, no mínimo, aquilo que tá nessa série de vídeos. Ele ficou em cartaz durante 12 anos. Então você já imagina o sucesso que não foi esse musical. Ele trazia músicas mais jovens, né, uma sonoridade mais jovial, trazia também as coreografias mais jovens, trazia temas também ligados mais à juventude, como por exemplo a homossexualidade e a AIDS. Então foi um grande sucesso na Broadway, e o que confirmou a sua, digamos assim, o seu sucesso na Broadway foi que ele ganhou o Tony de melhor musical na época. E muitos na época achavam que tinha sido uma grande mudança, uma grande revolução na Broadway, Rent ganhar o prêmio de melhor Tony, né, o Tony de melhor musical da época, justamente porque Rent aparentava ser muito independente. Não tinha grandes cenários, o figurino também era uma coisa mais despojado, roupas que você via as pessoas usando nas ruas, né, os jovens usando nas ruas. Então vocês imaginam o choque que não foi na época, porque a gente tá vindo da década de 80, que pega ali o Fantasma da Ópera, Os Miseráveis, pega esses grandes musicais do West End que vai pra Broadway, então vira um padrão, digamos assim, né? Esses grandes musicais eram o que as pessoas queriam ver. E aí na década de 90 aparece Rent desse jeito mais compacto, com uma cara de independente. E as pessoas ficaram, nossa, o Tony Awards está mudando. Mas não é bem assim. Aí começa a primeira estratégia de marketing, né, do musical Rent, que o que acontece? Por trás desse espetáculo existia uma grande empresa que estava fazendo o espetáculo. Ele não era independente, ele tinha o apoio, ele tinha o patrocínio de uma grande empresa que já fazia musicais na Broadway. Então ele só tinha essa cara de independente, mas de independente ele não tinha nada. E também o que começou a acontecer é que começaram a colocar nas lojas em volta ali do teatro roupas à venda, né, como se fossem os figurinos do musical Rent. Quer dizer, eles não falavam que era o figurino de Rent, mas eram roupas que tinham o mesmo estilo, seguiam a mesma estética do que estava sendo visto em cima do palco. Então, com isso, eles aproximavam demais a estética do musical com o que estava acontecendo nas ruas, e isso atraía cada vez mais gente para assistir, porque se sentia mais próximo daquilo que estava sendo encenado. Outra coisa também muito importante que Rent fez
que contribuiu muito pro seu sucesso, e eu esqueci de falar anteriormente quando eu tava falando da importância dele, né, que ele copiou meio que o que Hair fez, ele também usou uma estratégia muito antiga no meio do teatro musical, que foi adaptar uma ópera, né? Se você não sabe, Rent é inspirado na ópera La Bohème, e antigamente, né, tipo, o surgimento do teatro musical foi mais ou menos esse. O grande público não gostava muito das óperas, né, as camadas populares não curtiam muito as óperas, então essas óperas foram transformadas em operetas e essas operetas em musicais. Então foi o que Rent fez, né? Pegou uma ópera, adaptou para musical para atrair gente pro teatro. E tudo isso, né? Todo esse sucesso, tanto sonoro quanto visual, como também ali na moda, só podia ter sido composto por alguém que entendia dessa geração, entendeu? Uma galera mais jovem ali. Esse musical foi composto por Jonathan Larson, que era jovem, né? Visto os compositores da época. E ele também foi o compositor de outro musical chamado Tic Tic Boom. Foi o compositor de algumas músicas do Vila Sésamo. E ele tinha como uma grande inspiração o compositor de musicais também, Stephen Sondheim, que compôs Sweeney Todd, Into the Woods, pra você ver mais ou menos a linha que esse cara se inspirava e o que ele produzia, que tipo é um resultado muito diferente. Mas ele era jovem, conseguia dialogar com a galera mais jovem também, sabia o que atraiu os jovens pra Broadway, pra dentro do teatro, e foi um sucesso Rent. Mas aí entra a maior fake news da história do teatro musical, gente. Acho que depois de Wicked Rio, não sei, acho que o Wicked Rio e a morte do Jonathan Larson ficam ali, tipo, no topo das fake news do teatro musical. O que acontece? Rent estreou na Broadway no dia 25 de janeiro, e aí, como eu disse, né, tipo, 25 anos atrás, e aí 25 anos da morte do Jonathan Larson também, só faltava ser 2025. Aí ia ser 25, ia ser muito cabalístico, né, gente? Mas tá lá. E estreou bonitinho, mas contam que Jonathan Larson morreu na estreia de Rent. O compositor morreu no dia da estreia de Rent. E o Rent era um musical que falava sobre AIDS, sobre essa juventude ali de Nova York, e então a galera começou a noticiar que Jonathan Larson tinha morrido de AIDS na estreia de Rent. Mas não foi bem assim que aconteceu não, gente. Isso foi mais uma fake news que funcionou como estratégia de marketing pro musical. Jonathan Larson, na verdade, morreu de uma dissecção de uma artéria, a aorta, sabe? Aquela artéria mais importante do nosso corpo, a artéria aorta. Então, ela explodiu. Normalmente isso acontece com pessoas mais velhas, com pessoas ali em torno dos 60 anos. Mas o Jonathan tinha 35 anos e ele não apresentava sintomas, então ele não foi no médico antes para se prevenir. Normalmente as pessoas idosas começam a apresentar algumas complicações e aí os médicos logo descobrem esse problema na artéria aorta e consegue curar o paciente. Mas o Jonathan não teve chance, né? Ele teve esse vaso sanguíneo rompido e infelizmente faleceu. E faleceu no dia do ensaio geral do musical. Sabe aquele ensaio geral técnico que a galera vai pra cima do palco pra marcar luz, pra passar o espetáculo, fazer aquele passadão? Enfim, foi nesse dia que ele morreu. Mas os produtores resolveram esconder tudo isso, ficar de bico calado sem contar pra ninguém sobre. E quando foi estrear, eles anunciaram isso. O elenco, então, resolveu que ia encenar o espetáculo todo sentado em volta de uma mesa comprida de jantar. E foi assim que foi feita a estreia de Rent. Mas quando chegou na música La Vie Bohème, eles não se aguentaram e resolveram fazer a coreografia e subiram na mesa, e daí em diante o espetáculo seguiu como tinha sido ensaiado. Só que isso foi noticiado nos jornais como um momento de luto, é claro, para o compositor que tinha morrido naquele dia, momentos antes do espetáculo abrir suas cortinas. E a produção também não avisou do que ele morreu, né? Não quis falar pra mídia assim, ele morreu porque rompeu um vaso sanguíneo dele.
Não, eles deixaram quieto. E a mídia e a população ali da época entendeu por si só que o Jonathan tinha morrido de AIDS, né? Porque ele compôs um musical em homenagem a essas pessoas, né? Que retratava essa galera que contraiu AIDS ali em Nova York nos anos 80. Então, deduziram que era isso. Aí você imagina, você pega um jornal no dia 26 de janeiro e tá lá na capa do jornal: espetáculo estreia em luto, seu compositor morreu por AIDS, em um espetáculo que fala sobre AIDS. O que você vai fazer? Você vai querer ir ao teatro para assistir esse musical. Então, tipo, foi uma grande estratégia de marketing que uniu ali também questões da juventude, né? Enfim, foi um grande golpe de marketing, gente. Golpe não, né? Uma estratégia de marketing, mas que não deixa de ser uma das maiores fake news da história do teatro musical. Então, lembre-se que Jonathan Larson, compositor de Rent, não morreu de AIDS no dia da estreia. Ele morreu de um rompimento da artéria aorta no dia do ensaio geral. Inclusive, a série Smash fala um pouco sobre isso, né, de maneira indireta. Eles fazem uma certa homenagem ao Jonathan Larson na segunda temporada de Smash, que eles pegam ali o cara que compôs o Hit List, que é um musical que tá off-Broadway, que tem esse jeitão também mais independente e que dialoga com os jovens, né, que para dar o contraste com o musical, né, Bombshell, que é o musical central ali onde se passa a história da série Smash. E aí esse compositor também, ele morre antes da estreia, e aí a galera ganha um prêmio, e aí dedica o prêmio a ele, enfim, é muito a história do Jonathan Larson ali em Smash, uma pequena homenagem a ele. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever nesse canal para ser parte da galera que curte musical e não perder nada, nenhum vídeo desse canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos e até já!